trechos do discurso do venerável Fulton Sheen, arcebispo de Newport, sobre os 3 tipos de amor, proferido em 16 de outubro de 1970, na Universidade Estadual do Kansas, nos Estados Unidos. Sobre o que vou falar com vocês, um tema que está muito próximo de vocês e que realmente deveria estar, o amor. E um dos motivos de falar sobre isso é que hoje em dia se diz, bom, tudo bem, se for por amor. Mas, infelizmente, no inglês temos apenas uma palavra para amor. Então dizemos, eu amo picles, amo azeitonas, amo a rodovia de Los Angeles, amo o João. E assim o amor não carrega uma profundidade real de significado. Mas o amor tem vários significados. Os gregos tinham 3 palavras para amor. 3. Vamos voltar e analisar essas 3 palavras. Os 3 termos gregos. E deixem-me dizer que, só por descobrir esses 3 significados, meus caros estudantes, já vale o ingresso para esta palestra. A primeira palavra grega para amor era eros. Significava um grande impulso de ir além de si mesmo. Era o impulso que fazia o artista criar, que levava o homem a filosofar. Eros era especialmente o ímpeto para a vida boa. Às vezes, até era usado como impulso em direção a Deus. Era, portanto, uma palavra muito nobre, mas foi transformada em nossos tempos por Freud, que a usou como sinônimo de libido. Hoje, eros virou erótico. E temos a palavra sexy, ou erótico. Essa é a forma moderna e degenerada de algo que para os gregos era muito nobre, o eros. Vamos, então, falar sobre o erótico, como às vezes é entendido hoje. O Dr. Holloway, distinto psiquiatra, que escreveu a obra Amor e Vontade, disse que a folha de figueira que cobria as partes íntimas nas esculturas gregas, hoje se moveu para o rosto. O que está oculto no amor moderno é a pessoa. O que se busca não é tanto a pessoa, mas o prazer que ela proporciona. Ou seja, não é o amor pela pessoa, mas o amor pela experiência. Não é surpresa, portanto, que um dos romances recentes se chame A Máquina do Amor. Assim como em uma máquina em que as peças podem ser substituídas, nas relações humanas também, pessoas se tornam peças substituíveis. Esquecemos que os únicos animais que fazem amor face a face são os seres humanos. Isso porque a pessoa é importante. Sexo é substituível, já o amor, não. Ninguém pode ocupar o lugar de um pai, de uma mãe, de um irmão, de uma esposa, de um marido. Mas, quando Eros degenera em mero prazer, a pessoa desaparece. Não é tão surpreendente que os homens pensem assim. É mais surpreendente que as mulheres caiam nessa, porque o homem e a mulher amam de formas diferentes. Um homem pode amar uma parte de uma mulher. Não preciso entrar em detalhes, mas uma mulher só consegue amar o homem inteiro. Por isso, a mulher demora mais a amar, porque ela espera até poder se entregar totalmente. É de sua natureza se doar completamente, e ela quer que isso seja valorizado. Portanto, quando o eros se degenerou no erótico, passamos a priorizar o prazer, a emoção, a tentação, e não o amor pela pessoa. Eis algo interessante sobre a verdadeira natureza do amor. Nas Escrituras, o amor nunca é descrito em termos sexuais, e não porque a Bíblia ignore o sexo. Na verdade, a primeira piada sexual da Bíblia é sobre Abraão e Sara. Qual é a palavra usada? Conhecer. E isso deve significar algo para vocês, estudantes. Por exemplo, em Gênesis está escrito que Adão conheceu Eva e ela concebeu. No Evangelho, Maria disse, não conheço homem algum. Maridos, possuam suas esposas com conhecimento. E por que conhecimento? 2 razões. Primeiro, não. Há intimidade maior na natureza do que há entre o conhecedor e o conhecido. Isso sugere o vínculo profundo entre 2 em uma só carne. Segundo, conhecimento cria obrigação e vínculo. Vocês são alunos da Universidade do Kansas.
terão orgulho de serem formados daqui. O diploma e o conhecimento que recebem os ligam à universidade. Suponham que até hoje vocês nunca soubessem que Shakespeare nasceu em 1564 e morreu em 1616. Agora que sabem, estarão para sempre em dívida comigo por lhes dar esse conhecimento. Poderão usá-lo quantas vezes quiserem, mas nunca poderão readquiri-lo. Assim também é na relação entre homem e mulher. Ela o torna homem, ele a torna mulher. O conhecimento foi compartilhado. Um vínculo foi criado. Não é como beber a água e esquecer o copo. Assim como vocês são responsáveis para sempre com a universidade por lhes dar conhecimento, assim também um vínculo é criado na carne, duradouro. Isso é o verdadeiro Eros. E como veem, ele enfatiza a pessoa. Mas os gregos também tinham outra palavra para designar o amor. Essa palavra é filia, vocês a conhecem. Filadélfia. Adelphos, em grego, é irmão. Então, Filadélfia significa amor fraterno. Filia significa cuidado. Significa que as pessoas importam. Este é o amor pela humanidade. É o tipo de amor, por exemplo, que inspira o corpo da paz. É o tipo de amor que inspira o amor de vocês pela justiça social, que é algo muito valorizado pela geração mais jovem. Mas é importante lembrar que filha nunca é seletiva. Nunca ama apenas certos pobres, ama todos os pobres. Nunca escolhe apenas um caso de injustiça social. Abraça todos. Filha é universal. E existe muito mais filha no mundo do que se imagina. E quando deixamos de perceber que somos guardiões de nossos irmãos, perdemos muito da nossa própria dignidade pessoal. Dostoiévski, o grande romancista russo, conta a história de uma velha no inferno. Um anjo apareceu para ela e perguntou: "Você já fez algo bom em sua vida?" Ela respondeu: "Sim, uma vez eu dei uma cenoura a um mendigo." O anjo disse: "Muito bem. Vou lançar essa cenoura até o inferno, e você deve segurá-la. Eu a puxarei para fora." Naturalmente, quando as milhares de almas ao redor da mulher viram que ela estava sendo puxada pela cenoura, todas se agarraram a ela. Milhares e milhares. Mas ela se virou e disse: "Soltem! Quem está sendo salva sou eu." Então todos caíram, inclusive a cenoura e a velha. E, no entanto, somos salvos simplesmente por sermos conscientes de que somos humanos com todos os outros no mundo inteiro. Lembro-me de conversar uma vez com um missionário nas ilhas do Pacífico. Perguntei: "Qual é a maior virtude do povo com quem você trabalha?" Ele respondeu: "Posso lhe dizer qual é a maior virtude deles na forma do seu maior vício. Chama-se Kaipo, o pecado de comer sozinho. Eles ficam sem comer por 3 ou 4 dias até encontrar alguém com quem possam compartilhar. Isso é filha. Isso é amor. Claro, exige sacrifício de si mesmo, e há um grande potencial de sacrifício escondido nos jovens, só que não o estamos despertando. A culpa é nossa." Há uns 9 ou 10 anos, eu estava indo de Nova York para Chicago. Quando o avião decolou, uma aeromoça sentou-se ao meu lado. Era uma jovem lindíssima. Ela me disse: "Você se lembra de mim?" Respondi: "Não, não me lembro. Deveria, mas não me lembro." Ela continuou: "Há 2 anos, nesse mesmo voo, eu me sentei ao seu lado por uns 20 minutos e lembro de cada palavra que o senhor disse." Perguntei: "E o que foi que eu disse?" Ela respondeu: "O senhor começou dizendo: 'Você é uma moça muito bonita.' E sabe que de todos os dons que Deus dá, o que ele menos recebe de volta é o da beleza. Ele dá dinheiro, e as pessoas ajudam os pobres. Ele dá o dom do canto, e as pessoas usam para adorar. Mas quando ele dá beleza, às vezes o que recebe de volta são apenas ossos velhos. Por que você não pensa em usar sua beleza para pessoas que nunca viram algo belo?" Eu disse: "Isso soa exatamente como algo que eu diria." Ela então concluiu: "Pois bem, tive 2 anos para pensar nisso,
e estou decidida, estou disposta a fazer qualquer coisa. Perguntei, quando? Ela disse, agora. Então falei, muito bem, venha ao meu escritório em Nova York que eu lhe direi para onde você vai, ou posso dizer agora se quiser. Ela respondeu, não faz diferença. Então eu disse, você vai para o Vietnã, vai para uma colônia de leprosos, e é lá que ela está hoje, com uma médica. Elas têm um jipe e dirigem principalmente sob pontes, onde os leprosos se escondem, depois de serem expulsos das aldeias. Elas os recolhem e os levam para a colônia de leprosos e cuidam deles. E assim, os leprosos estão vendo algo belo pela primeira vez em suas vidas. E ela, por causa do filho e do amor pela humanidade em sofrimento, também está vendo algo muito belo. Isso é filha. Isso é amor pela humanidade. Agora chegamos à última palavra. A última palavra é ágape. O termo ágape não era muito usado na literatura grega clássica. Os cristãos precisaram encontrar uma palavra nova para descrever o amor de Deus, que se fez homem e morreu por nossos pecados. E então eles tomaram essa palavra raramente usada, ágape, e passaram a usá-la para designar o amor. Por exemplo, aquele trecho famoso, o mais belo texto sobre o amor de toda a literatura, está na carta de São Paulo aos Coríntios. E ali, na tradução antiga, a versão do Rei James, é usada a palavra caridade, mas na verdade a melhor tradução para aquela expressão é amor. Então, que tipo de amor é o ágape? É o amor não correspondido. É o amor que ama mesmo quando o amor não é devolvido. É o amor por pessoas, não por causa de suas funções, ou sua cor, ou qualquer outra coisa, mas simplesmente porque são pessoas. Um exemplo desse tipo de ágape foi manifestado primeiramente por Dr. Viktor Frankl. Talvez vocês, estudantes de psicologia, já tenham lido alguns de seus livros sobre logoterapia. Ele era um professor judeu de neurologia na Universidade de Viena. E ele me contou que foi convidado por uma universidade americana para fundar sua escola de logoterapia. Uma terapia baseada no fato de que o impulso fundamental da vida não é o prazer, mas o sentido. Na época da perseguição nazista, seu grande dilema era: devo ajudar meu pai, que por ser judeu certamente será jogado numa fornalha por Hitler, ou devo me salvar e fundar minha escola de psiquiatria no exterior? Ele foi até a Catedral de Santo Estevão, em Viena, e rezou por 1 hora pedindo luz. Aparentemente, não recebeu resposta. Quando voltou para casa durante o jantar, perguntou ao pai: aquela pedra de mármore sobre a mesa, o que é? O pai respondeu: Hitler incendiou nossa sinagoga. Fui até as ruínas esta tarde com minha bengala e encontrei esse pedaço de mármore. Dr. Frankl disse: há algo escrito nela, em hebraico. Você leu? O pai respondeu: não. Então eles foram ler juntos. Era o mandamento: honra teu pai e tua mãe. Essa foi a resposta. Dr. Frankl permaneceu em Viena. E por ser um neurologista muito distinto, os nazistas não o mataram. Ele pôde fechar os olhos do pai quando este faleceu. Ele amou seu pai, esteve disposto a sacrificar sua carreira por amor. Não foi um amor voltado para o ego, um amor que se dobra sobre si mesmo e se devora como uma serpente. Pois o ágape não significa ter, possuir ou dominar. Significa ser possuído, ser pertencente, ser entregue. O amor não é um círculo fechado em si mesmo, é algo com os braços estendidos, abraçando toda a humanidade. Isso é ágape. Sob o ágape, todo mundo se torna amável. Deus me ama, Deus ama vocês. E não há nada particularmente amável em mim. E tenho certeza de que ao menos 2 ou 3 de vocês admitirão que não há nada particularmente amável em vocês também. E ainda, assim Deus ama vocês. E me ama também. Por quê? Porque Ele coloca seu amor em mim. E quando Ele coloca seu amor em mim, eu me torno amável.
E quando começo a colocar meu amor nos outros, eles se tornam amáveis também. Na verdade, o amor transforma as pessoas. Deixem-me dar um último exemplo de ágape. Há 4 ou 5 anos, fui a uma colônia de leprosos na África. Levei comigo 500 crucifixos de prata para dar um a cada leproso. O primeiro leproso que veio até mim tinha o braço esquerdo amputado até o cotovelo. Ele ergueu o coto. Havia um rosário enrolado nele. Estendeu a mão direita. Era a coisa mais repulsiva que eu já havia visto, uma massa fétida e pútrida de carne corrompida. Segurei o crucifixo acima da mão e o deixei cair. Ele foi engolido pela doença. Naquele instante, havia 501 leprosos naquele campo. Eu era o 501º, porque eu havia pego o símbolo do amor divino e me recusado a me identificar com um homem que era 1000 vezes melhor por dentro do que eu era. E então me veio o terrível pensamento do que eu havia feito. Enfiei meus dedos na mão dele, retirei o crucifixo, e então pressionei-o contra sua mão e continuei assim com os outros 500 leprosos. A partir daquele momento, passei a amá-los, porque eu os toquei, compartilhei sua dor. Isso é ágape, isso é amor. E assim, meus caros colegas estudantes, vocês são todos jovens, têm corações incompletos e nunca serão completos, exceto pelo amor. Mas nenhum de vocês, nenhum só, tem um coração perfeito. O coração de vocês não tem a forma de um coração de Dia dos Namorados, perfeito, simétrico. Parece sempre faltar um pequeno pedaço de lado. Talvez seja para simbolizar o pedaço arrancado do coração universal da humanidade na cruz. Mas acredito que o verdadeiro significado seja este. Quando Deus criou o coração de cada um de vocês, Ele achou tão bom, tão belo, tão promissor, que guardou uma pequena amostra no céu. E então, Ele mandou o resto do coração de vocês ao mundo, para que amassem com tudo o que têm, mas para que também aprendessem, através das dores da vida e das experiências humanas, que nunca terão paz completa, nunca serão totalmente felizes, nunca serão plenamente de coração inteiro, até que voltem para Deus, para recuperar o pedaço que Ele guardou para vocês, desde toda a eternidade.